Olá pessoal, chegou uma pergunta aqui pra gente do Márcio Gomes. Eu gostaria de ler para vocês, compartilhá-la, de repente pode ser a dúvida de outras pessoas também. Se Jesus é 100% homem e 100% Deus, então por que o dia de sua volta somente o Pai que sabe? Ele fez essa pergunta no último vídeo, né, debaixo da pergunta sobre a Bíblia é confiável, que é um dos vídeos do nosso colóquio. Eu quero te agradecer, Márcio Gomes, por ter feito essa pergunta e incentivar outros a que façam outras perguntas também, para a gente poder interagir aqui sempre de uma maneira rápida e objetiva. E a resposta é a seguinte: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. É óbvio que para nossa mente humana compreender isso é impossível, porque não existe outro ser humano que seja 100% homem e 100% Deus. Aliás, não existe ninguém que seja 100% homem e 100% Deus. Nós encontramos aqui, portanto, na una pessoa de Jesus, duas naturezas, a natureza divina e humana. É a isso que muitos teólogos, desde a época dos pais da igreja, há quase 2000 anos atrás, até recentemente, muitos teólogos, sistematas, bíblicos, etc., chamam de união hipostática, ou união das duas naturezas de Cristo Jesus. A união da divindade e da união da humanidade. Alguns pontos importantes aqui. A gente não pode dizer que Jesus é 50% homem e 50% Deus. Isso seria errado. Seria uma heresia, na verdade. Dizer que ele é 50% homem significa que ele não é totalmente homem. Dizer que ele é 50% Deus significa que ele não é totalmente Deus. Não existe esse tipo de categoria. Isso seria uma idolatria, ou até mesmo a quebra do segundo mandamento e do primeiro também. Não terás outros deuses diante de mim. Só Deus é Deus e não existe outro semelhante a ele. Jesus não é semelhante a Deus, Jesus é Deus. A própria palavra descreve isso em muitos textos. Jesus Cristo é Deus. Eu vou colocar alguns textos aqui para você poder depois comparar ou ler esses textos sobre essa afirmação. Muito bem. E Jesus também é 100% homem. Ele passou por tudo que nós passamos. Sofreu e foi tentado em todas as coisas. Texto aqui abaixo também. Portanto, quando nós olhamos para a palavra, nós precisamos entender que, ora, em algumas situações, Jesus agiu como homem e, ora, ele agiu como Deus. Por exemplo, quando ele diz na cruz do Calvário, tenho sede, ele age como homem ou como Deus? É óbvio que é como homem. Deus não tem sede. Por conta de sua total humanidade, ora, ele agia manifestando esses impulsos da sua humanidade, da própria carne. Jesus nunca pecou, mas ele tinha os impulsos e os desejos de toda a carne. Quando ele dormia, exausto de sono, ele dormia porque Deus dorme? O Salmo 121 diz que Deus nem cochila. Mas por que ele dormia? Porque ele tinha em si a plena humanidade. Mas há outros textos, por exemplo, quando Jesus fala para Pedro o seguinte: Pedro, vai lá pescar. Você vai pegar o peixe. O primeiro peixe que você pegar, na boca dele estarão dois estáteres. Um você vai pagar o teu imposto e o outro você paga o meu. Como é que o Pedro vai lá, pesca e está na boca do peixe? Como é que Jesus sabia disso? Humanamente falando, é possível que alguém saiba disso? Não, apenas um Deus conhece todas as coisas. Assim também Jesus, em vários de seus discursos, ora falava como Deus, ciente de coisas que só Deus é ciente, ora como homem. Quando Jesus, portanto, diz sobre o dia e a hora de sua vinda, que ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas só o Pai, obviamente ele está falando como homem. Não há outra maneira de compreendermos esse texto senão dessa única maneira. Uma outra maneira seria dizer: Jesus não é onisciente. Se ele não é onisciente, então ele não é Deus. Se ele não é Deus, os testemunhas de Jeová estão certos, alguns mormons também, e outras denominações que consideram Jesus como uma espécie de subdeus, como um Deus criado. Uma coisa não é bíblica. A Bíblia não diz isso, ok? O que diz a Bíblia? O que a Bíblia afirma? A Bíblia apresenta Jesus como alguém totalmente divino e totalmente humano. O que apenas nós precisamos entender é que, ora, ele se manifesta, seja em palavras, seja em ações, como homem, ora, ele se manifesta em palavras e em ações como divino. E a união dessas duas coisas coloca a nossa cabeça em parafuso, em choque, numa aparente contradição. Mas não é uma contradição. É aquilo que tanto na filosofia quanto na teologia filosófica se chama de antinomias. O que são antinomias? São aparentes contradições, que se colocadas juntas
dão tilt na nossa cabeça, pifam a nossa cabeça. Mas quando colocadas separadamente, são plenamente compreensíveis. O problema é que a união das duas naturezas de Cristo, a união hipostática, sua plena divindade e plena humanidade, expostas na palavra de Deus, quando lidas por nós, nos trazem muita confusão. Eu espero, portanto, ter explicado para você. Eu espero que você tenha entendido. Um ponto, tanto você que fez a pergunta, quanto todos que me assistem, não é nós entendermos essas coisas, mas as aceitarmos como a palavra de Deus ensina. Há muitas outras coisas na Bíblia que nós somos capazes de entender, mas não conseguimos, temos dificuldade de aceitar, porque humanamente falando, elas extrapolam a nossa capacidade de compreensão. A união das duas naturezas de Jesus é uma delas, a questão da inspiração e inerrância das Escrituras é outra, a própria Santíssima Trindade é outra, a própria convivência da soberania de Deus e da responsabilidade humana na nossa salvação é outra, e aí a lista poderia continuar. E antinomias não se encontram apenas na teologia, mas na física, na matemática, na biologia, nas leis de trânsito, nas leis dos códigos, enfim, Código Civil, Código Penal. Antinomias, aparentes contradições, aparecem em todos os lugares. A palavra de Deus não possui contradições, mas aparentes, muitas. E nós precisamos saber lidar com elas com sabedoria. Jesus é totalmente homem, por isso ele morreu no nosso lugar e pode nos representar perfeitamente como um homem que tomou a nossa condenação. E ele é totalmente Deus, por isso ele, como Deus, pode nos aceitar e morrer em nosso lugar, e o sacrifício ser perfeito, e como Deus, ele pode, diante de Deus, Pai, ele, Deus Filho, nos representar. Para nos salvar, ele precisava ser totalmente Deus para representar diante de Deus a nossa culpa. E ele precisava ser totalmente homem para poder nos representar, morrendo em nosso lugar. Que Deus abençoe todos vocês, e se você tiver alguma outra dúvida sobre um outro assunto das Escrituras, deixa aqui no comentário, ou no Instagram, ou no Facebook, ou uma mensagem no meu site também, wilsonporte.org. Quem sabe, num próximo vídeo do nosso colóquio, esses nossos bate-papos, a gente possa respondê-las. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.